Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira. Hoje é dia 18 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta manhã nós vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica, seguindo no livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, nos capítulos 20, 21 e também 22. E o tema do devocional de hoje é o rei orou, porque exatamente nós vamos falar sobre a oração que Josafá fez quando ele estava ali com uma grande ameaça. E sempre que eu preciso, que eu me deparo com alguma oração na Bíblia, eu sou extremamente desafiado, porque eu sempre acho que eu poderia orar de uma maneira mais efetiva, orar de maneira diferente. Eu sempre acho que a minha vida de oração ela não está tão boa. Isso é porque muitas vezes nós, e eu vou me incluir, sempre avaliamos a oração por critérios que a Bíblia não avalia. Por exemplo, nós avaliamos a oração pelo critério da quantidade de tempo que se fica em oração. Então, alguém que ora 1 hora, ora muito, mas alguém que ora meia hora, ou que ora 5 minutos ou 10 minutos, esse não é muito bom de oração, porque ora muito pouco. E o nosso desafio, quando nos deparamos com as orações na Bíblia, é exatamente desfazer essas questões que são secundárias quando nós falamos de oração. Mas antes de entrar aqui no ensino e na meditação sobre o tema de hoje, permita-me ler o texto com vocês aqui, que está em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, do versículo 5, aliás, do 5 até o 13. Diz assim o texto. Deixa eu ler aqui na Bíblia, vai ficar melhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. Ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós os colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Bom, linda a oração de Josafá, e o que nós vamos ver não só nesse texto, mas em toda a história de Josafá, é que diante de uma grande ameaça, ele faz o que a razão e a lógica não concordam. Ele orou. Ele foi desafiado pela sua razão e pela sua lógica, em vez de fazer aquilo que normalmente se faria em casos como esse, que é, por exemplo, buscar um aliado militar, ou até mesmo tentar contratar mercenários para ajudá-lo nessa guerra. O que Josafá fez? Ele fez algo que normalmente nós evitamos de fazer, que é orar. Bom, sobre a oração de Josafá e outras, até inclusive na Bíblia, essa oração, ela segue o modelo das outras orações da Bíblia. Ela começa com adoração, depois vai para petição e, por último, louvor. Então, ele vai seguir assim, esse modelo que a Bíblia nos mostra. E esse modelo é um modelo simples que qualquer pessoa pode seguir, que é o modelo de adoração, petição e louvor. Algumas pessoas pensam, e de forma equivocada,
de que não existe um modelo, uma maneira certa de orar. Se isso fosse verdade, Jesus não ensinaria a orar de maneira correta. Quando os discípulos perguntaram, Jesus, qual é a maneira certa de orar? Como orar? Nos ensina a orar. Jesus poderia dizer, olha, seja sincero, espontâneo, fala o que está no teu coração e dá tudo certo. Não, ele não fez isso. Por incrível que pareça, quando os discípulos pediram para ele orar, ao contrário do que nós imaginamos, ele não disse, seja espontâneo e fala o que está no teu coração. Não, ele ensinou os seus discípulos a orar e seguiu o modelo bíblico. Por exemplo, na oração que o Senhor nos ensinou, nós vamos orar ela daqui a pouco, que é a oração do Pai Nosso, ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele começou fazendo o quê? Adorando a Deus. E todas as vezes que formos orar, essa é uma maneira que nós deveríamos usar como modelo. Começar as nossas orações em adoração a Deus, nos lembrando do caráter de Deus, nos lembrando de quem Deus é e dos seus grandes feitos na história. E fazer isso já começa a amolecer o nosso coração, porque a oração, ao contrário do que também nós imaginamos, o segundo equívoco relacionado à oração, a oração ela é uma resposta a um estímulo de Deus. Então por isso começamos adorando, porque começamos declarando quem Deus é e depois vamos pedir para quem? Para quem nós declaramos antes, já declaramos o caráter dele. Seja feita a tua vontade. Tu és, Pai nosso que estás nos céus. Tu és Pai santificado, tu és Deus santo. Então, eu declaro o caráter de Deus e aí depois eu entro na petição. E é o que Jesus faz, nos ensina. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, nós somos instigados a Deus a levar em oração os nossos pedidos. E isso é importante porque também um equívoco dos nossos dias é achar que não devemos pedir as coisas para Deus. Não, nós somos desafiados sim a pedir as coisas para Deus, a fazer os nossos pedidos em oração. Na verdade, esse é o grande paradoxo que encontramos nas Escrituras. Por quê? De um lado, seja feita a tua vontade. Do outro lado, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então nós temos, de um lado, a soberania de Deus, do outro lado, nossa dependência ou nossa necessidade de orar. Poderemos dizer, Senhor, se o Senhor faz a tua vontade, ter o pão ou não ter o pão não vai fazer muita diferença. Contudo, nós somos desafiados a pedir o pão. E esse é o segundo aspecto da oração, que é a petição. Terceiro aspecto da oração é a confissão. Nem sempre a confissão vai estar incluída, mas petição e confissão, elas podem andar juntas. O Pai Nosso fala, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. No caso aqui da oração de Josafá, não teve confissão, eles não confessaram especificadamente algum pecado. Mas em outras orações, sim, há confissão também. Às vezes a confissão pode vir antes da petição, uma maneira de preparar o coração para o pedido, mas a ordem aí não vai fazer muita diferença. Então, petição, confissão e por último louvor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Finalizamos a oração louvando a Deus. E aqui na oração de Josafá, ele finaliza dizendo, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Isso é fantástico porque isso é louvor, é virar os nossos olhos para o Senhor. Então, esses são os aspectos da oração. E a oração, como eu disse, a oração de Josafá vai seguir esse modelo. E nós temos esse modelo bíblico, faz sentido então seguir esse modelo. Quando alguém falar com você, seja espontâneo, fala que está no teu coração, não é bem assim. Não é seja espontâneo, mas siga assim esse modelo bíblico. Adoração, petição, confissão e louvor. Petição e confissão podendo estar invertidos aí sem problema nenhum. Segunda coisa que a gente vai ver sobre oração é que oração representa a nossa dependência de Deus. Josafá confiava que somente Deus poderia livrar a nação. E nada pode desafiar mais a nossa carne
especialmente nesses dias como a oração. Por quê? Porque a oração vai tratar essa nossa dependência de Deus. E, de maneira geral, nós gostamos de depender de outras coisas e não depender de Deus. E a oração, ela desafia isso. Ela fala, olha, você vai ter que depender de Deus. Agora, depender de Deus, o que é na prática? Na prática, depender de Deus é, primeiro, reconhecer nossa incapacidade. Então, como podemos depender de Deus? Reconhecendo, Deus, eu não tenho condições. Esse é um grande detalhe quando falamos de oração. Muito mais importante do que passar horas em oração, e isso é bom se você tem essa prática, se você costuma fazer isso, orar pelas madrugadas, orar no monte, maravilha, isso é maravilhoso. Mas não adianta fazer todas essas coisas se você não reconhece a sua incapacidade. Tem pessoas que elas têm tanta dificuldade de depender de Deus que elas dependem da oração e não do Deus em qual elas estão se dirigindo em oração. Então eu penso o seguinte, bom, eu vou orar bastante porque a minha oração é poderosa, mas a oração em si não é poderosa. O que é poderoso é o Deus que está por trás da oração. Então, depender de Deus é reconhecer a nossa incapacidade. Ao mesmo tempo, reconhecer a capacidade de Deus. Isso é importante, porque não adianta apenas dizer, olha, eu sou incapaz. Beleza, isso é o ponto 1. Mas o ponto 2 é quem eu vou colocar nesse lugar. Porque reconhecer a minha incapacidade e colocar no lugar outros deuses que não o Deus verdadeiro pode surtir efeito até contrário. Vou dar um exemplo. Você pode dizer, eu sou incapaz, por isso eu dependo do dinheiro. Eu sou incapaz, por isso eu dependo de outros deuses ou de outro homem, né? Um santo, por exemplo. Então você está substituindo a sua incapacidade pela capacidade errada. Então, primeiro, reconheça a sua incapacidade. Segundo, reconheça a capacidade de Deus. Por isso que a oração, começando com a adoração, ela é fantástica. Porque eu já começo declarando o caráter de Deus. E por fim, depender de Deus é confiar nas suas promessas. E aqui está o grande desafio de depender de Deus. Porque eu vou depender, em grande medida, de promessas que são promessas, como a própria Bíblia diz sobre a fé, promessas invisíveis. Eu vou crer, por exemplo, no amor de Deus. E o amor de Deus, ele é, obviamente, abstrato, porque a gente não vai ver, ainda que a gente saiba que Jesus morreu na cruz por nós. E Romanos vai dizer que essa é a prova do amor de Deus. E Cristo morreu por nós, mas nós não estamos vendo isso. Nós não estamos presenciando isso com os nossos olhos. Nós precisamos crer nessa promessa. E aí eu poderia citar várias promessas aqui que vai precisar exercitar a nossa fé. Por isso que a vida cristã, ela é vivida pela fé. Porque em todo o tempo eu sou desafiado a crer em promessas que de fato eu não estou vendo. Em promessas que de fato eu não estou presenciando. Mas que são promessas bíblicas e confiar em Deus ou depender de Deus é exatamente isso. Então, a oração de Josafá segue o modelo bíblico, adoração, petição e louvor. A oração representa a nossa dependência de Deus e, em terceiro lugar, o esforço humano foi obscurecido pelo poder divino. No caso aqui de Josafá foi exatamente o que aconteceu. De maneira impressionante, a nação experimentou um grande livramento. E o que aconteceu ali foi que o povo de Israel, a nação de Judá, né, o povo do sul, aliás, nem precisou lutar a guerra. O próprio Deus, de maneira milagrosa, fez os inimigos capitularem diante de Josafá de maneira impressionante. Bom, a Bíblia ensina com frequência que nossos melhores esforços não podem produzir muito efeito. A Bíblia ensina isso com muita frequência. E quando estamos falando em oração, isso é particularmente importante. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente vai medir a nossa vida de oração por critérios que não são bíblicos.
diante de Deus, alguns critérios são mais importantes. Por exemplo, diante de Deus, não temos do que nos orgulhar. Olha só a oração de Josafá. O tempo todo ele exalta Deus, ele fala, Deus, os teus grandes feitos, os teus grandes feitos. Ele em nenhum momento, por exemplo, exaltou os grandes feitos de Davi. Em nenhum momento ele falou, olha, meu pai Davi fez muitas coisas boas e por isso o Senhor pode retribuir. Esse é o grande erro na oração. É nós acharmos que de alguma maneira os nossos esforços devem ser recompensados. Então a gente até não fala, mas a gente pensa o seguinte, bom, agora que eu orei, agora que eu gastei aqui meia hora, 40 minutos em oração, Deus vai me atender. Eu estou confiando no esforço humano. Pessoas que oram dizendo, Senhor, eu sou muito bom, eu ajudo muita gente. Por que eu estou passando por essa luta? Ou por que o Senhor não me atende? Se tem alguém que o Senhor deveria atender, se tem alguém que o Senhor deveria ouvir, sou eu. Porque eu sou muito bom, eu faço muitas coisas boas. Então, a oração, ela é a prova cabal de que os nossos esforços não devem ser levados em conta. Nós não devemos confiar nas nossas boas obras. Por quê? Por que nós não devemos fazer isso? Nós não devemos fazer isso porque não existe motivo para orgulho. Por exemplo, quando eu digo que eu fiz algo de bom, se eu penso assim, eu estou me iludindo. Porque no fundo, se eu fiz algo de bom, foi porque o Senhor me capacitou a fazer aquilo. E não porque eu sou bom de fato. Pelo menos é isso que a Bíblia nos ensina. E aí, como confiar então? De que maneira me apresento diante de Deus? Confiando nas boas obras de Deus. Olha a oração de Josafá, sempre exaltando as boas obras de Deus, os grandes milagres de Deus. Senhor, tu és aquele que sempre fez as tuas boas obras entre os povos. Senhor, tu és aquele que cura os enfermos. Tu és aquele que salva os oprimidos, que liberta os oprimidos. Portanto, Senhor, não por causa das minhas boas obras, mas por causa das suas boas obras, intercede ou intervém na minha própria vida. A oração, ela mostra isso, que os nossos melhores esforços diante de Deus são absolutamente nada. Bom, preciso terminar, né? Tô falando para danar hoje. Vamos lá, moral da história. A oração forma o nosso caráter e evidencia a nossa completa insuficiência diante de Deus. Oração forma o nosso caráter porque precisamos ali abrir mão dos nossos melhores esforços e do nosso grande orgulho. Desafio do Léo para sexta-feira. Quando a gente fala de oração, qual é o único desafio que de fato faz sentido? Ore! Então, já aproveita que você aprendeu sobre a oração e ore. Agora, um último detalhe sobre a oração. Não se preocupe tanto em quanto tempo passar em oração, ou se é de joelho, ou é em pé, ou no monte, ou de madrugada. Não, esses são detalhes. O que você tem que se lembrar sempre é com quem você está falando. Esse é o detalhe. Então, se você passar horas em oração, orando de madrugada no monte, maravilha. Desde que você nunca se esqueça quem é a pessoa que está ouvindo a sua oração. Tá certo? Falando em oração, vamos orar. Então, se você puder, pare o instante que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Lembrando, como eu gosto de fazer sexta-feira, vou encerrar com a oração do Pai Nosso e a gente vai poder ver na prática aquilo que acabamos de falar sobre o modelo de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um convite especial para domingo, às 10 da manhã, na nossa Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos 28, no bairro Nova Suíça. Nós temos nosso culto de celebração
e você é meu convidado especial. Domingo às 10 da manhã estaremos lá juntos, tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.